Glória seja dado o santo nome de Jesus. A Bíblia é poder de Deus. A Bíblia é poder de Deus. A Bíblia é poder de Deus para livrar o mundo dos pecados seus. A Bíblia é poder de Deus. A Bíblia é poder de Deus. A Bíblia é poder de Deus para livrar o mundo dos pecados seus. A Bíblia fala de um grande homem que veio ao mundo e morreu na cruz, mas também fala que ao terceiro Glória a dia, Jesus, louvado seja Deus. seu nome é Jesus. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu quero a partir deste momento estar gravando aqui um vídeo, né, para o YouTube, falando um pouco da palavra do Senhor nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos estar orando nesta hora. Pai eterno, Pai santo e todo-poderoso, muito obrigado, Pai, por esta riquíssima oportunidade que aqui nós estamos diante da Tua santa e bendita presença. Pai eterno, neste momento, estenda as Tuas mãos poderosas e abençoa a todos que irão assistir este vídeo. Pai eterno, em nome de Jesus Cristo, Teu amado Filho, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero estar abrindo aqui a Bíblia. Eu quero estar abrindo aqui a palavra do Senhor, né, para uma rápida reflexão, né, aonde se encontra, né, uma mensagem muito bonita em Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, né, a partir do versículo 32 em diante. Louvado seja o nome do Senhor, que vai falar, né, sobre a comunidade de bens entre os primeiros cristãos. Glória a Deus. Diz assim a palavra: E era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles haviam abundante graça. Não havia, pois, entre eles nenhum necessitado, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, trazia o preço do que fora vendido e depositava aos pés dos apóstolos. Glória a Deus. E os apóstolos repartiam com cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Glória a Deus. Caros amigos, né, do YouTube, que vão estar assistindo essa live, né, eu peço a vocês que se inscrevam no canal, né, estamos começando um canal novo, um canal no YouTube, né, e acompanhem nossos vídeos, né, que Deus abençoe. Vamos estar falando um pouco a respeito dessa passagem bíblica, né, onde o Evangelho fala de como viviam os primeiros seguidores de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus.
Aqui diz o seguinte, que era o coração e a alma, ou seja, não existia, né, divisões entre eles, nem particularidades com relação à doutrina de Cristo. E todos eles eram cheios de amor. É porque aonde há o amor, há compartilhamento. Aonde há o amor, há a misericórdia. Aonde há o amor, há a caridade, né? Há o compartilhamento. Era exatamente o que eles faziam. E era um coração e a alma dos que criam, ou seja, aqueles que acreditavam na mensagem dos apóstolos. Não era como se fosse uma só pessoa, porque eles tinham unanimidade, né, de fé, né, de confiança em Deus, de pensamento cristão. E nada do que possuía, né, eles aqui, né, diz o texto que nada do que eles possuíam diziam que era sua própria, né? É como tipo, a gente sabe que tudo pertence a Deus e aqui na terra a gente só é administrador, né, daquilo que Deus coloca em nossas mãos. E assim era a primeira comunidade, né, de discípulos. Ninguém dizia que coisa alguma era sua própria, porque todos lhe eram comuns. Ou seja, se eu tivesse, né, um bem e a outra pessoa, o outro irmão não tivesse, aquele bem era compartilhado com os outros que não tinham. Era assim que vivia, né, a primeira comunidade dos cristãos. E olha que coisa interessante. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição. Ali com a força espiritual que havia entre eles e o amor, eles davam testemunho com toda ousadia, né, um grande poder da ressurreição do Senhor, e havia entre eles abundante graça, certo? Aí diz aqui o 34, né, que é o 34 e o 35 e o 35, é os dois versículos que me chamam mais a atenção. Quando eu leio estes versículos, né, eu percebo que a coisa está tão mudada nesses últimos tempos, né, entre os que se dizem cristãos, né, que a mudança foi assim, uma coisa assustadora. Né? O cristianismo sofreu uma grande mudança, né, através dos tempos, e hoje com a nova modernidade e tantos outros fatores, né, que têm contribuído, né, para a mudança, né, eles têm perdido de fato o caminho, ou seja, têm se perdido no meio do caminho. Mas vamos aqui à leitura. Não havia, pois, entre eles nenhum necessitado, porque todos os que possuíam herdade ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que for vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. Aí no 35, e repartiam com cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Aqui era uma verdadeira fraternidade, uma verdadeira comunidade, uma verdadeira partilha, né? E infelizmente, né, estamos vivendo em uma época em que é cada quem por si, né? Jesus, quando ele fala a Pedro, né, apacenta as minhas ovelhas, né, a gente entende que apacentar é cuidar, né? Então eu entendo que obra de Deus e trabalho de Deus e obra do Senhor é cuidar de pessoas, né? Porque Jesus, ele colocou pessoas sobre a responsabilidade dos apóstolos, né? E os apóstolos tinham por obrigação dada por Cristo o dever de cuidar daquelas pessoas. Jesus sempre ensinou, né, o compartilhamento. Mas hoje, né, na sociedade em que vivemos, né, está havendo um grande distanciamento do amor. E quando muitas das vezes você fala, né, as pessoas pensam que aí as pessoas já entendem como uma crítica ferrenha, como tipo uma rebelião que você está fazendo contra sistemas.
E aí nós devemos ficar com a palavra, né? Entre escolher, eu sempre costumo dizer. Entre o que Jesus diz e o que os homens dizem, eu ficarei com aquilo que Jesus diz, né? Então, né, medite nesta palavra, né, uma palavra muito boa, né, da parte do Senhor, em Atos dos Apóstolos, né, que as pessoas possam ler e conhecer verdadeiramente como era que viviam os apóstolos, como era a doutrina dos apóstolos e como era o proceder dos apóstolos com relação a tudo, né? A administração eclesiástica, né? A partilha, a administração do dinheiro, né? Como que era feito naquela época entre os irmãos, né? Não havia, memorize isso, não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque os apóstolos pegavam ali tudo que entrava, todas as doações, e eles não gastavam com luxo para eles, não, eles dividiam, né? O dinheiro que entrava era dividido com cada um, com a necessidade de cada um. Esse é o verdadeiro cristianismo. Não é esse cristianismo que a gente está vendo aí, né? Que pessoas, né? Eu não quero aqui falar nada sobre vida de ninguém, mas a gente vê muitas das vezes, né? As pessoas, né, uns com tantos, né, e outros com nada, né? E pregando o amor, pregando a misericórdia, e aí o que acontece? Se torna uma contradição, né? Então, o apóstolo Tiago diz: assim falai e assim procedei, como devemos ser julgados pela lei da liberdade. Ou seja, nós vamos ser julgados pela lei da liberdade, assim como nós temos liberdade de falar as coisas, de agir, de decidir por alguma coisa, temos o direito, né? Só que Deus, quando ele for julgar, ele vai julgar, né, pela liberdade que nós tivemos, pelas atitudes que tomamos e pelas escolhas que nós fizemos diante de nossa liberdade. Deus também vai ter a liberdade de nos julgar segundo os nossos atos. Então reflita. Eu quero dizer que nós estamos no fim de todas as coisas. Jesus está voltando, Jesus está às portas. Se você ainda não fez uma aliança com o Senhor, busque a Ele enquanto há oportunidade. Então, nesta manhã, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. A Bíblia é poder de Deus para livrar do pecado. Deixa esse hino aí para reflexão. Dormindo no meu leito, em sonho encantador, então eu vi Jerusalém e o templo do Senhor. Ouvi cantar crianças e em meio ao seu cantar rompeu a voz dos anjos do céu